Como vender mais seus shows, mesmo sem ter empresário, entendendo as três fases do contratante. Vamos lá, Marvin aqui do Radar Brasil Festivais. E esse vídeo aqui, especialmente para você, pequeno artista, banda que autogerencia sua carreira sem empresário, tá? E que tem dificuldade, como é que você aborda, como é que você vende seus shows aí para tocar em muito mais cidades aí da tua região, tá bom? Então esse vídeo aqui é para você. Inclusive, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para você é um pequeno processo importantíssimo dentro do processo de vendas de shows, tá bom? O qual, esse processo, né, a gente já tem ensinado desde 2017 aqui no Radar Brasil Strike, um monte de pequenos artistas e bandas aí pelo Brasil, tá? Que estão circulando, tá bom? Não somente na região deles, não somente aqui no Brasil, mas até mesmo lá fora, no exterior. Então, você vai ver aqui coisas na prática, nada de blá blá blá. Vou mostrar para você aqui algo fundamental que vai te ajudar, uma dica fundamental e já vai te ajudar a vender mais o seu show, mesmo sem você ter um empresário, tá bom? Então vamos lá. Eis o ponto, né? Primeiro, vamos falar do problema, né? Qual é o grande problema que a maioria dos pequenos artistas e bandas, né, sem empresário, enfrentam para vender seus próprios shows, sobretudo para tocar em outras cidades aí da tua região, né? Eis o ponto, vamos direto ao assunto. O problema é não entender os três estágios do cliente. É você não saber que o seu contratante, seu potencial contratante que você aborda, né, ele passa por três estágios. São estágios de compra, percebe? É o que a gente chama de estágios de cliente. Dentro, é assim, quando você vai entrar em contato, para você fazer uma venda, né, o cliente ele passa por uma jornada, né? Ele passa por uma jornada de compra, né? E eis o ponto. Se você não sabe em que estágio dessa jornada seu potencial contratante está, provavelmente você não vai conseguir vender o seu show. Talvez isso que está te impedindo, aliás, de estar vendendo o seu show. Mas, vamos lá. Para exemplificar, ficar mais claro isso, vamos colocar algumas situações aqui, ó. Vamos lá. Situação 1. Digamos, talvez já aconteceu isso com você. Provavelmente já deve ter acontecido, né? Pelo menos os nossos clientes aqui no Radar, quando eles entram em contato com a gente, todo mundo fala que passa por isso aqui, né? Então vamos lá, ó. Situação 1. Você aborda o potencial contratante, que a gente vai chamar de lead, tá bom? Potencial contratante, ele ainda não comprou o teu jogo, ele tem potencial de comprar, mas ainda não comprou. Digamos que você aborda ele por e-mail, por exemplo, mas pode ser no canal de comunicação. E eis o ponto, ele te ignora. Você mandou um e-mail, mandou dois, ou mais, bicho, e ele não te responde, né? Ele te ignora. Então, nessa situação, você é ignorado. Situação não. Segunda situação, você aborda o potencial contratante, né? Um lead, e ele, digamos, você entrou em contato com ele, tipo, numa segunda-feira, né? Abordando ele, falando um pouquinho do seu trabalho, e deixou um vídeo lá por e-mail, por exemplo, né? Para ele clicar. Passou alguns dias, tipo, numa quarta-feira, ele entra em contato contigo, diz que viu o vídeo, e ele até se mostrou interessado. Só que depois ele fala assim, ó, pô, fiquei interessado, mas eu vou te retornar pra gente marcar um dia pra gente conversar mais e tal. Só que depois ele some. É isso o ponto, né? Nessa situação você é esquecido, tá sério? E isso também acontece, né? Você fica na mão da pessoa, né? Eu vou te retornar depois, aí ela some. Beleza. E aí tem a situação 3, que é aquela situação onde você aborda aquele contratante, a venda acontece de maneira rápida, né? A venda do teu som, né, acontece de maneira rápida mesmo, né? Parecendo até mesmo que você, tipo, você chegou na hora certa e no momento exato que aquele contratante estava precisando comprar um show, por exemplo, tá? Então, basicamente assim, ó, nesse caso, né, é aquela venda rápida.
Então, eis o ponto. Percebe que são três tipos de situações. Três tipos de leads, potenciais contratantes do teu show, né? Só que percebe que eles estão em três estágios diferentes. O primeiro estágio é aquele que você entrou em contato com a pessoa e ela te ignorou. É o estágio de compra que a gente fala, né? O estágio do cliente, que a gente chama, você vai ver, que eu já vou exemplificar, já vou falando direto ao ponto. Isso aqui é um lead frio que a gente fala, tá? O lead frio. Aí tem aquele outro estágio, que é o lead morno, né? Que é aquele que ele está até interessado. Ele tem interesse naquilo que você está falando, né? Mas depois ele entra em contato com você, né? Você primeiro entrou em contato com ele, aí ele te retorna, só que depois ele some, é um lead morno, quer saber mais. Aí depois tem o lead quente, que é aquela venda, foi a situação 3, aquela venda rápida, que aconteceu na hora, percebe? Praticamente na hora, como se você estivesse chegando na hora exata, né, que aquele cliente estava precisando comprar, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Eis o ponto que eu quero que você entenda aqui, tá? Novamente, é exatamente isso. São três tipos de estágios, tá? Que você precisa saber que o seu potencial contratante, ele passa antes de comprar o teu show, tá certo? Então, esse é o grande ponto que eu queria dar dessa aula de hoje, né, dessa dica de hoje aqui para você vender mais no seu show, sobretudo para cidades vizinhas, você precisa saber que, primeiro, ninguém te conhece lá. Então, quando você vai entrar em contato, abordar os potenciais contratantes, você precisa ter claro na mente que vai ter três situações, né? 3 estágios que o seu potencial contratante deve estar. Em um desses estágios, ou ele vai ser um lead frio, lead morno, lead quente. Ou ele vai estar, não vai estar esperando você, não vai estar querendo contratar o teu show, nem estar pensando em você, lead frio. Ou ele vai estar um lead morno, né? Opa, quero saber mais do seu show. Ou ele vai estar um lead quente, pronto para comprar o teu show agora. Percebe? Esses são os 3 estágios do cliente: lead frio, lead morno, lead quente. Beleza? E eis o ponto aqui agora, até para a gente detalhar um pouco mais agora, os 3 estágios. Isso aqui é fundamental mesmo, você saber, tá? Isso aqui são processos, faz parte do processo de vendas, tá? Se você quer vender mais seus shows, sobretudo para cidades vizinhas, você precisa entender desses 3 estágios. Porque a partir do momento que você sabe desses 3 estágios, né, do cliente, né, você vai saber como se comunicar com cada cliente dele, a depender do estágio que ele está, certo? Um lead frio, né, a forma que você vai se comunicar com ele é totalmente diferente do lead quente. Percebe? No lead frio, que é aquele que ele não, quando você aborda ele não estava te esperando, né? Não está na cabeça dele contratar um show. Ele é aquele lead que ele vai te ignorar inicialmente, né? Ele vai demorar para te responder na maioria dos casos, tá? Sobretudo se está querendo tocar em cidades vizinhas, né? Ele é um lead que demora o processo de vendas, tá? Então o processo, guarda isso, é um processo que demora um pouco mais, mas e onde a sua aplicação vai ser diferente, diferente do lead morno, frio e quente, tá? Mas você consegue fazer a venda, tá? Então esse é o primeiro ponto, primeiro estágio. Agora, estágio 2, o lead morno é aquele que quer saber mais sobre o seu trabalho, tá? Se você entra em contato com ele e digamos que você tem uma banda de jazz, vou dar um exemplo aqui, uma banda de jazz, você está querendo vender no centro cultural, aí em uma cidade vizinha tua. Digamos que você entrou em contato com eles, né? Mandou um e-mail, mas pode ser por telefone, DM, Instagram, não importa. Mas digamos que
você manda um e-mail, né, para esse lead morto, e ele tá morno, né? E imagine que ele fique interessado no seu show. Poxa, gostei, pô, meu centro cultural aqui costuma contratar banda de música instrumental, vai ter um evento de jazz, talvez seja legal contratar um show, né, desse grupo que tá me contratando, tá me contatando, né? Então, eu quero saber mais do show deles. Isso é um lead morto, tá? Beleza. E aí, o lead quente é aquele que tá pronto para comprar agora. Tá certo? É aquele que você entrou em contato, pô, tô pronto para comprar agora. Poxa, tô precisando do seu show. Caiu que nem uma luva pro meu evento, então vou contratar já. Então, percebe? Lead frio, lead frio, lead frio. O processo de venda vai demorar um pouco mais. Ele quer comprar, ele pode. Você vai fazer com que ele compre, só que futuramente. Ele não estava pensando em você. Lead morno é aquele que, opa, ele já estava pensando em contratar um show parecido com o seu, mas ainda não. Ele pode até comprar para amanhã, percebe? Como se fosse amanhã. Logo ali na frente a gente pode comprar, posso comprar o teu show, mas ele precisa saber mais sobre você. E o lead quente não é aquele que já está pronto agora, né? Ele precisa comprar e ter um evento específico, beleza? Ficou claro isso aí, né? Bati nessa tecla para ficar bem firme na tua cabeça. Por quê? A partir do momento que você entende esses 3 estágios, qual é o seu objetivo, meu amigo? O primeiro contato que você vai fazer um lead aí da tua região, né? Da tua região, aí cidades vizinhas. Um lead que nunca ouviu falar de você. Você está querendo vender seu show. O seu objetivo numa primeira abordagem é uma conversa rápida, tá? Direto ao ponto ali, deixando, por exemplo, um link do vídeo seu que você está querendo mostrar para desenrolar a tua venda, né? Mas o objetivo é abrir conversa, é descobrir em que estágio esse lead está. Para, a partir do momento que você descobre se ele é um lead frio, de morno ou lead quente, a partir daí você sabe como. A partir do momento que você sabe em que estágio ele está, você vai saber como se comunicar da maneira apropriada. Tá certo? Beleza? Então, ó, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, de uma maneira, um exemplo bem bacana. Ó, dá um exemplo aqui do cliente nosso, o Pedro. O Pedro é um cantor lá do Rio de Janeiro. E foi muito legal. Eu até pedi para ele, na época que ele contratou nosso serviço de mentoria aqui, circulação de shows e tal. Foi em 2022, lá na época, aliás, né? A gente ajudou ele até vender um show numa cidade vizinha, tá? Com um time de contratante lá, que eu já vou te mostrar aqui. E aí, todo o processo da venda que ele fez, desde a da abordagem até a finalização da venda, né, foi feita por e-mail. Então, depois eu até pedi para ele, né, para mim usar de exemplo para você que está assistindo esse vídeo agora, né? Então, vou mostrar para você como é que aconteceu. Como é que esse artista vendeu um show para uma cidade vizinha? Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, olha só que interessante, ó. Qual que era a situação do Pedro lá na época? Um artista do Rio de Janeiro que tinha trabalhado com música, um baita baixista também, só que ele queria circular os shows dele em cidades vizinhas do Rio de Janeiro, tá? Ele tem um trabalho de música MPB, música autoral MPB, e ele queria circular em cidades. E eis o ponto, ele só tocava, né, em teatro, né? Ele só conseguia circular o som dele lá dentro do Rio de Janeiro e em teatros. E eis o ponto, qual que era a dificuldade que ele tinha? Ele falava pra gente, bom, o teatro é bem complicado, pequenas casas também de shows, né? Por quê? Ele falando pra gente, né? Pô, tem que fazer toda a parte de divulgação, trazer público, aí marcava, fazia a questão de público, o bolo domia, ia pouca gente, aí ganhava na bilheteria, aí eu tinha que pagar a banda e não sei o quê, e a onda não fechava, percebe?
uma trabalheira. Então, o que a gente fez? A primeira coisa, antes de aplicar o processo de vendas, né? De lead frio que a gente está falando aqui, né, de quente e tal. Primeira coisa que a gente falou para ele: Pedro, diversifica os seus contratantes. Não fica limitado só em um tipo de contratante, tá? Diversifica. Tem outros tipos de contratante. Uma das dicas que a gente deu para ele, conforme o trabalho dele era NPD, música popular brasileira e tal, uma coisa bem cultural, o primeiro tipo de contratante que a gente falou para ele é foca em centro cultural, em cidades vizinhas. Vai ser muito mais fácil, né? Você vai ganhar um cachê fixo ali, você não tem que ficar se preocupar com divulgação e trazer público, porque o centro cultural vai fazer isso para você. Percebe? Ele, pô, Marco, eu acho que vai ser legal. Então, essa já fica a primeira dica para você, tá? Quer andar em outras cidades vizinhas? Não fique refém de um único tipo de contratante. Diversifique, tá? Tem vários tipos de contratantes que você pode vender, tá? No caso do Pedro, ele poderia vender tanto para centro cultural, vender para festivais, e tantos outros, etc e tal, tá? Já fica essa dica aí. Feito isso, o que aconteceu então? O Pedro, aí, na prática, né? O Pedro fez para vender um som numa cidade vizinha dele lá no Rio de Janeiro. Primeira coisa que ele falou, Pedro, então começa a pesquisar cidades vizinhas tua, tá? E dentre os diversos contratantes que a gente tinha passado para ele, os tipos, né? A gente falou, foca em centro cultural. Descubra centros culturais, sobre centros culturais que já contratam artistas parecidos com o teu perfil. Tipo, MPB, autoral e tal, né? Ele fez isso. E ele acabou descobrindo em centro cultural, tá? Que ele contratava shows de artistas exatamente como ele. Então, nesse ponto, e agora ele volta novamente naquele processo. Lembra de você descobrir qual tipo de potencial, em que estágio o seu potencial contratante ele pode estar, né? Quando você entra em contato com ele. Eis o ponto. O Pedro, ele já sabia que o potencial contratante dele, desse centro cultural, já contratava artistas como ele. Então, ele já tinha certeza que esse potencial contratante ia ter interesse em contratar ele, ou naquele momento, ou no futuro. Um lead morno ou um lead kit. Ele tinha certeza disso, porque ele já tinha pesquisado, tá? E exatamente o que aconteceu. Então, ó, ele entrou em contato com esse centro cultural, tá? Com um objetivo muito claro: abrir conversa, tá certo? Para apresentar o trabalho dele. Foi um e-mail, no caso, ele entrou em contato por e-mail, né? Ele entrou em contato de maneira muito rápida, tá certo? O objetivo de abrir uma conversa e e ao mesmo tempo desse e-mail, né? Ele deixou lá um link lá da página de venda deles, que tinha lá vídeos dele tocando, né, e tal. A MPB autoral dele, que ele sabia que esse contratante já costumava contratar. Então, esse primeiro e-mail foi rápido, curto, só para abrir a conversa, tá? Mas ele sabia que esse centro cultural ia retornar a ele. E dito e feito. Passou alguns dias, né, ó. Esse centro cultural entrou em contato com ele, tá? E eis o ponto, né, ó. Quer ver como é que foi o processo? Primeiro de tudo, vamos lá. Aqui tá a resposta do centro cultural, mas vou dar um nutshell para vocês aí, você que está assistindo esse vídeo, né? Talvez você vai me perguntar, Marco, mas como é que eu abordo? Como é que eu faço uma abordagem? Primeiro de tudo, só quero que você entenda, eu vou te dar umas dicas só para você poder entender. Primeira abordagem, para você vender qualquer coisa, tá? Enfim, no caso nosso que vender seu show, né? A abordagem tem que ser rápida. Nada de ficar enrolando, sabe? Seja por e-mail, não importa o canal de comunicação, tá? Não importa se é por e-mail, se é por telefone, WhatsApp, DM no Instagram, não importa o canal. O importante na primeira abordagem, seja rápido, direto, tá? Faz
E a minha sugestão nessa primeira abordagem é fazer com que a pessoa, se é por e-mail, né, deixe um link, sobretudo, de vídeos teu. Percebe? Vídeo teu. Porque o contratante ele quer ver vídeo, tá bom? Nada de enviar um primeiro contato, mandar PDF, seu press release, press kit. Não. Manda um vídeo, sobretudo vídeo de você tocando ao vivo. É isso que a maioria dos contratantes querem. Tá bom? Tem um e-mail rápido ali, tá certo? Ou seja, no WhatsApp também, tá? Mas tudo muito rápido. A meta é só ter uma conversa, se apresenta rapidamente, manda um link lá para a pessoa e pede para ela te retornar. Foi isso que o Pedro fez, tá bom? E aí tá. O que aconteceu? Passado alguns dias, como o Pedro já sabia que esse centro cultural costumava contratar artistas do perfil dele, MPB Autoral. Dito e feito, esse centro cultural retornou. E esse aqui é o e-mail, ó. Eu apaguei aqui, obviamente, né? Mas só para você ter ideia. Então, ó. Aqui foi a resposta lá do Centro Cultural. Prezado Pereira, bom dia, né? Agradecemos pelo interesse e disponibilidade. Agora informamos a você que a nossa agenda de apresentações calendarizadas para 2022 encontra-se fechada, tá? Detalhe, eu quero que você preste atenção aqui, ó. 27 de junho de 2022. Pereira entrou em contato com eles em junho, tá? No mês de junho. Beleza, continuando. Contudo, o Centro Cultural falando, há possibilidades de contratações artísticas ao longo do ano, em atividades extras e nos festivais que produzirmos. A exemplo do festival, né? Sempre realizado no mês de novembro, para o qual há a previsão de contratação de shows musicais. Sendo do seu interesse, então, nos envie uma proposta detalhada, né, para o evento citado, né, nos informando, aí ela falando, né, informamos para você que as apresentações devem incluir um programa de 30 minutos de duração, tá? Sendo que esse ano o tema do festival é sobre cultura brasileira, 100 anos do modernismo para a cultura brasileira, tá? Enfim, aí no final aqui pedimos a gentileza de que sua proposta apresente a justificativa, repertório e o valor do investimento, né? O valor do cachê, a questão de hospedagem, alimentação, tá? Tenham uma excelente semana e até breve. Eis no ponto, isso que eu quero que você entenda. Olha o poder, meu amigo músico, de quando você entende os estágios do cliente, tá? Lembra que eu te falei? A gente tem falado aqui desde o início, né? Dentro do processo de venda, a importância de você saber os 3 estágios. Se o lead é frio, lead morto, lead quente. Quando você pesquisa o seu potencial contratante e você sabe que ele já costuma contratar shows parecidos, isso é, que ele tem interesse em shows parecidos. Então, o que vai acontecer? Quando você vai abordar ele, vamos lá, 90%, vamos lá, 90% de chance que esse lead, ele é um lead morno para quente. Porque você já sabe que ele tem interesse no tipo de show que você faz, que ele já costuma contratar. E eis o ponto, quando você sabe que ele é um lead morno quente, percebe que, se eu já sei que é um lead morno, eu tenho certeza que eu vou desenrolar uma venda do meu show. Para agora, se ele for um lead quente, ou para mais tarde, daqui a alguns meses, se ele for um lead morno. Percebe? Então, essa é a dica que eu já te dou, tá, meu amigo músico? Todos os locais que você está querendo vender os seus shows para cidades vizinhas, pesquisa antes. Faça o máximo de pesquisa, descubra esse potencial contratante, esse lead, costuma comprar shows igual o seu. Se você descobre que costuma, vai na agenda de shows desse contratante, né? Descobre as bandas que estão tocando lá. Se você vê que as bandas parecem com o seu tipo de trabalho, poxa, certeza de você, praticamente certeza, tá?
praticamente certeza que você vai abordar um lead morno ou lead quente, tá? E aí fica muito mais fácil, que você já fica mais claro, né, para ele. Vou vender um show pra esses caras. Ou eu consigo vender agora, se for um lead quente, ou eu vendo mais tarde, que vai estar lead morno. Mas você acaba vendendo, tá? Não é sério que eu te dou. Então, ó, e olha só o que aconteceu aqui, exatamente isso. O Pedro entrou em contato com esse centro cultural, tá? No caso aqui. Só que eles falaram para ele que a agenda de shows, olha, ele entrou em contato em 2000 em junho. De junho até o final do ano, praticamente já estava tudo fechado. Ó, a, a agenda de apresentações já outras fechadas. Olha só, o centro cultural de 6 meses já estava praticamente tudo fechado. Só que como o Pedro sabia que tinha entrado em contato com um centro cultural que contratava shows igual dele, olha só, ele sabia que eles iam ficar interessados para ver uma outra possibilidade de contratar o show dele. Né, ó? Olha ela falando. Contudo, há possibilidades de contratações artísticas ao longo do ano e outras atividades extras e tal, festivais, que a gente abre. Percebe o centro cultural que estava interessado? Isso é o poder de você pesquisar e saber o tipo de contratante que você está entrando em contato. Você não atirar para todo lado, tá? Aí, agora eu quero que você preste atenção aqui também, ó. 8 de setembro. Olha que interessante. Percebe que o Pedro entrou em contato em junho, tá? Só que em junho passou finalzinho de julho ali praticamente, né? Aí passou alguns meses até toda a conversa ali desenrolando, percebe, ó? Aí já estava setembro, né? Aí, boa tarde, Michele, tudo bem? Envie um anexo, em anexo da proposta detalhada do show, mais cachê. Também coloque o meu press kit. O que acontece aqui, pessoal? E aqui o Pedro também deixa até em aberto, olha só. Como ele tinha colocado um preço X, tá? Um preço X, ele também já deixou em aberto possíveis parcerias, negociação. Ele deixou em aberto negociação do preço, tá? Para caso tivesse muito caro e a pessoa falasse não, né? Ele já deixou em aberto uma negociação ali, podendo fazer uma parceria de o centro cultural. Como que diz assim? Ele poderia quebrar o preço do cachê a partir do momento que o centro cultural fizesse parceria, disponibilizasse hospedagem, alimentação e tal. Beleza? Então, isso aqui, olha só que interessante. Ó, aqui já começou a negociação do centro entre ele e aquele contratante. Tá bom? E deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu já vou resumindo aqui, para não ficar muito longo esse vídeo, mas olha só, eu quero que você entenda. Como aquele centro cultural tornou ele interessado, ele começou a se comunicar, mas passou mais algum tempo aquela comunicação toda, né? Porque é uma lead morno. O lead morno, ele queria saber mais do trabalho do Pedro e queria ver a possibilidade, sim, de contratar o sub dele, mas iam comprar mais à frente, tá? Era um lead morno, a venda não era agora, era para depois, mas aconteceu essa venda, tá? O Pedro fechou um show para tocar dentro desse centro cultural. Ele fechou um show para tocar num festival desse centro cultural que aconteceu em novembro, percebe? Tá? Qual foi o preço do cachê do Pedro? R$ 2.000 para tocar no festival. Foi ele e mais um tecladista para tocar a música dele, tá? Um show de 40 minutos, tá? O Centro Cultural eu falava que era um mínimo de 30 minutos, eles tocam 40 minutos o show dele. 40 minutos, um show de MPB da música dele, autoral, tá? Ganhou R$ 2.000. Agora eu te pergunto, olha que interessante, né? Ó, em que... Lembra que a gente estava conversando que o Pedro ele tocava muito em teatro? Só que a nota dele não fechava, né? Ele tinha toda uma trabalheira de fazer marketing, trazer público, aí o público não ia, aí nunca fechava a conta, ele meio que saía no prejuízo quando ele tocava, percebe? Agora não,
ele foi tocar numa outra cidade, vendeu para um centro cultural onde ele não teve que fazer divulgação, não teve que fazer nada, de trazer nada. O centro cultural já fazia isso. Ele vendeu para um outro tipo de contratante, onde ele lucrou muito mais, foi tudo tranquilo, né? O centro cultural já tinha, era um festival, já tinha tudo lá para ele, já tinha sonorização, técnico, tudo, já tinha público, já tinha iluminação, né? E ele tocou em uma outra cidade. Mas olha como que é o poder de você ir tocando em outras cidades e vendendo seus shows para outros tipos de contratante, percebe? Tá? E o lucro dele foi, olha só, R$ 2.000. Detalhe, foi uma cidade vizinha e somente 2 pessoas, voz e violão. Eu tinha bar, né? Um outro tipo de contratante que ele poderia vender também é bar, digamos assim, né? Mas e que bar que você toca 40 minutos, MPB, assim as músicas e você ganha R$ 2.000? Em que bar que você ganha que um pequeno artista sem empresário consegue isso? Não consegue, né? E ele tocou em uma outra cidade no centro cultural, um festival ganhando R$ 2.000. Pô, pra mim foi um preço bem bacana, né? Um artista, um pequeno artista, né? Tocando em um outro tipo de contratante. Tá? Então, isso que eu quero falar para você. Percebe o que aconteceu aqui? Né? Todo o processo, percebe o processo que aconteceu do Pedro, tá? Recapitulando, a gente falou sobre você entender hoje, né? Dentro do processo de venda, entender sobre lead frio, lead morno e lead quente. E quando você descobre, conhece esses 3 tipos, é você fazer uma pesquisa do potencial contratante que você está querendo vender seu show em cidades vizinhas, para ir justamente abordar aqueles que costumam comprar shows parecidos com o seu. Porque quando você faz isso, né, você vai estar entrando em contato basicamente com o lead morno ou lead quente. Já tem interesse em contratar um tipo de shows igual o seu. Então fica muito mais assertivo a venda. E a venda fica muito mais rápida, tá? De 2 a 1. Se você entra em contato com alguém que tem interesse, que já costuma encontrar shows parecidos com o seu, de 2 a 1. Ou você vai abordar um lead morno ou um lead quente. Ou a venda vai acontecer naquele exato momento, tá? Agora, ou vai acontecer depois, tá? Seu lead quente, a pessoa vai comprar agora, já, pô, vamos já agendar uma data. Ou vai ser um lead morno, quero saber mais do seu trabalho, não vou conversando mais, mas eu leio interesse, é o show. Esse é o bom, tá? Então, é isso. Então, o termo de fechar a venda, né, ó. Eis um ponto aqui. Lembra que tinha falado também sobre que o Pedro tinha abordado o centro cultural em junho? Ele, como era um lead morno, ele entrou em contato em junho, só que a venda começou a se enrolar mesmo, foi em setembro, né? E aí fechou em setembro, quando ele mandou preço, detalhamento de como que seria e tal. Aí o Centro Cultural fez a negociação também de preço, mas fechou para um evento em novembro. Percebe? Tá? É natural acontecer assim, tá? Quando o lead for, e dependendo do lead, quanto melhor o lead, tá? Melhor o lead, aquele que paga os melhores cachês, né? Mais demorado é o processo de vendas, mas é natural. Tá bom? Tá? É natural. Tá? E aí está o grande ponto, tá? O preço do cachê do Pedro, que eu falei para você, né? Ele vendeu foi por R$ 2.000. Tá? Uma apresentação de música autoral, de MPB, 40 minutos, voz e violão. Percebe? Olha que bacana, né? Ó. Tranquilo, tá? Então, eis o ponto, meu amigo músico. Conhecimento, meu irmão, tá? Meu caríssimo e caríssima, né? Que tá assistindo aqui, né? Conhecimento, tá? O que é conhecimento? Quer vender mais seu show? Você só precisa focar nisso. Foca em desenvolver cada vez mais esse lado de vendas, tá certo? E hoje eu passei para você que foi justamente isso, tá? A questão tão importante do processo de vendas, de você saber em que estágio, você saber os 3 estágios que tem, né, de um cliente, né, do contratante. Ou é um lead frio,
o lead morno ou o lead quente, né? O lead frio é aquele que, se você entra em contato com ele, ele vai te ignorar inicialmente. Dá para você fechar a venda, com certeza, tá? Com certeza, vamos te falar, né? Você ir movendo ele de frio para de morno, para de quente. E se mover é você ir se comunicando com ele, né, paulatinamente durante, que pode passar semanas, meses, tá? Mas é possível vender, mas é a venda que mais demora. E aí tem a questão do lead morno do lead quente, né? Minha dica de hoje foi justamente isso, fazer o que você quer tocar em cidades vizinhas, tá? Pesquisa primeiro vários tipos de contratantes, potenciais contratantes, tá? E foque naqueles que costumam contratar shows parecidos com o seu. Porque aí você vai lidar com lead morno ou lead quente. A venda vai ser muito mais previsível, mais rápida. Tá certo? Então, conhecimento, foca nisso, tá bom, Leandro? E eis o ponto, tá? Dentro dos processos de vendas, tem muito mais coisas que você precisa conhecer, tá certo? Para você abordar, vender mais seu show, tá? E em mais cidades, muito mais informações para você se desenvolver nessa área de vender seu show. Lembre-se disso, eu sempre falo isso para todos os artistas, tá? Por experiência própria, sendo um artista que autogerencia a carreira, mas que já os shows, vendeu show para vários contratantes aqui no Brasil, né? Pequenas cidades, regiões e fora do Brasil também. Eu sempre falo isso para todo mundo. Se você está querendo circular shows, se você não consegue circular seus shows hoje, não é por falta de oportunidade. Contrato você tem. É só por falta de habilidade de vendas sua, né? Se você não está conseguindo circular shows, é só porque você ainda não desenvolveu essa habilidade de vendas, mas são habilidades que você pode aprender. Tá bom, meu amigo músico? Tá? Nessa palestra aqui eu dei só essa dica, essa informação que pode te abrir portas, tá? Mas eu sei que também tem muito mais coisas que você quer aprender, que você precisa, você talvez tua cabeça está, Marco, mas como que eu acordo, como que eu faço, como é que eu faço, como é que desenvolve tudo isso de fato, né? E esse é o ponto que eu quero falar para você, meu amigo. A gente pode te ajudar no Radar Brasil Festivais, tá bom? Se você quer desenvolver um pouco mais aí o seu processo de venda, você vender o seu show, eu quero te apresentar hoje o seguinte, meu amigo músico. A gente tem aqui um workshop, tá? Que é um workshop de planejamento e práticas de vendas de shows. É um workshop de 1h50, onde a gente mostra para o artista, de fato, como é que ele pode estar melhorando, desde a abordagem, desde a venda de shows dele, né? Como é que você faz para você poder planejar o seu processo de vendas para circular lá em shows em cidades vizinhas, tá? Hoje eu te mostrei a importância de entender os 3 estágios do cliente, só que tem mais coisa, né? Quer vender mais seus shows aí na tua região, você precisa saber do planejamento. Como é que você planeja a venda dos seus shows? Você precisa saber os outros tipos de potenciais contratantes, né? Os leads, né? Você não pode focar só em um tipo de contratante. Ah, Marco, eu toco MPB, voz e violão. Eu só toco vendendo nos shows em bares. Meu amigo, você pode vender para centro cultural. Você pode vender para festas, para festivais de música, showcases. Tem tantos tipos de contratantes que você precisa focar. Não pode ficar referindo um monte de contratantes, tá? Você precisa aprender também sobre abordagem, contratante. Tá? E nesse workshop de 1h50, a gente mostra isso para você. A gente gravou esse workshop, inclusive, né? Durante uma das nossas consultorias aqui do Radar Brasil. Então a gente mostra para você exatamente, você vai ver exatamente a gente atendendo o cliente, né? E aí você vai ver, passa todas essas informações para ele, eles já vão te ajudar. Tá? Nesse workshop vai te abrir a mente e você colocando em prática que você vai aprender nele ali, tá? Já vai te ajudar muito para você vender o seu show em outra cidade. Você pode ter certeza disso, tá bom? E eis o ponto. Em algum lugar aqui tem um botão, clica para você saber mais do preço. Tá? Provavelmente deve estar numa oferta especial para você aproveitar, mas caso não esteja, ainda assim a oferta especial desse workshop, geralmente a gente abre ofertas flash
oferta relâmpago, né? Mas ainda assim, deve estar uma oferta em preço tranquilo para você, tá? Se você está sério de comprar, de avançar vendendo mais seus shows, então o seu passo agora, né, depois dessa aula, é adquirir esse treinamento, tá bom? Tenho certeza que vai te ajudar. Então, em algum lugar aqui, tem um botão. E, novamente, se tiver uma oferta especial, aproveita, que sempre a gente sobe o preço depois, tá bom? Novamente, espero que essa aula aqui tenha te ajudado e te aguardo para você poder acessar um workshop online inteiro, com mais informações inteira. 1 hora e 50 minutos mostrando para você muito mais informações práticas para te ajudar a vender meu seu show. Tá bom? Forte abraço e vemos!